a gente vai falar sobre as escalas. A escala na música é uma sequência de notas, musicais, que são organizadas de uma forma crescente ou decrescente. Então elas estão indo para o agudo ou elas estão indo para o grave, né? E cada escala ela é construída de acordo com uma sequência de intervalos, um conjunto de intervalos. Intervalo é uma distância de uma nota para outra, né? Então, por exemplo, a gente tem 1 metro, a gente tem um tom de distância. Então a gente vai medir os sons de acordo com essa distância. E cada escala vai ter uma sequência exata de intervalos de uma nota para outra. Se mudar o intervalo de uma nota, vai mudar a escala que ela é denominada, né? Ela tem uma denominação. Cada escala tem uma denominação, e se mudar a sequência de intervalos entre uma nota e outra, vai mudar o nome da escala. Tá? A palavra escala vem do italiano, né? Que significa escada, e é como se a gente estivesse pensando assim mesmo, como se cada escala fosse uma escada, subindo degrau por degrau. Então, cada nota é um degrau que a gente vai subindo ou que a gente vai descendo de acordo com a escala, se ela for descendente ou ascendente. Tá? Então, aqui a gente vai ter o primeiro grau a primeira nota, né, de cada escala é chamada de primeiro grau. Certo? Então, aqui a gente tem uma primeira nota da escala e a gente vai dar esse nome aqui de primeiro grau da escala, certo? A segunda nota é o segundo grau, a terceira nota é o terceiro grau e assim por diante, até onde chegar essa escala. Normalmente a gente faz uma escala com 8 notas, né? São as 7 notas as 7 notas musicais e mais a repetição da primeira, tá? Então, quando a gente tem essa sequência de notas em tons e semitons, que é que eu falei da distância, né? A distância de um tom para uma nota pode ser a distância de meio tom, a distância de 1 metro, a distância de meio metro. Aqui a gente fala em tons, né? A distância de um tom e de meio tom para uma nota. A gente vai ter uma ordem de tons e semitons nessa escala, né? Então, quando a gente tem aqui na música ocidental, a gente tem uma escala que tem como base as 7 notas musicais, aqui nesse caso na clave do sol, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, e o oitavo grau, a repetição do dó. Certo? Então essa daqui vai ser a escala mais utilizada na nossa música ocidental. Na música oriental é outra história, é outra coisa. E além das escalas, a gente também vai ter os modos. Essa aqui é uma coisa bem específica dos modos, que a gente vai ver mais lá na frente também como ele funciona exatamente. O que difere esses modos da escala é que assim, os modos eles vieram primeiro. Então, se a gente organizar uma escala começando pela nota dó e chegando até a próxima nota dó, a gente vai ter uma sequência de tons e semitons. Aqui está em negrito sempre onde tem o semitom, que é uma distância menor entre as notas. Então a gente falou na aula anterior sobre tom e semitom. Aqui a gente vai ter, do primeiro para o segundo grau, um tom de distância. Do segundo para o terceiro, um tom de distância também. Do terceiro para o quarto, a gente vai ter meio tom, mi e o fá. Meio tom de distância. No quarto para o quinto, do fá para o sol, um tom de novo. Depois do quinto para o sexto, um tom. Do sexto para o sétimo, um tom. Do sétimo para o oitavo, meio tom também. Então sempre aqui, entre o mi e o fá, entre o si e o dó, a gente vai ter meio tom de distância. E entre as outras notas, a gente vai ter um tom de distância normal. Tá? Agora o que acontece nos modos é o seguinte. Dependendo da nota que a gente começar a escala, a gente vai ter uma sequência diferente de tons e semitons. Certo? Então se a gente tem aqui a escala começando pelo dó, o semitom vai ficar entre o terceiro e o quarto grau, entre o sétimo e o oitavo, certo? Agora, se a gente começa pelo ré, já muda essa ordem. Então, a gente vai ter os semitons entre o segundo e o terceiro, entre o sexto e o sétimo. Mudou completamente a ordem. Ah, mas isso vai fazer diferença? Com certeza, vai fazer muita diferença no final das contas. Porque as músicas, elas são compostas de acordo com os tons, de acordo com a escala. Então, assim, se a gente tem essa ordem de começo de nota, de começo de melodia, de final de melodia, tem o dó como ponto central da sua música, se eu começar pelo ré, essa ordem toda vai mudar, a música vai soar de maneira diferente. A escala soa de maneira diferente, o começo, o final, tudo vai soar de maneira diferente. Então, se a gente mudar
essa ordem de tons e semitons é o que faz uma diferença muito grande na música, tá? E a gente pode começar nos modos, né? A gente vai poder começar de acordo com qualquer nota que a gente quiser. Então, se eu quiser começar com a nota Mi, eu começo com Mi, e aí o semitom vai ficar entre o primeiro e o segundo grau. E também entre o quinto e o sexto graus, certo? Então aqui mudou completamente a ordem também. E os outros todos são tons inteiros. Começar pelo Fá, a mesma coisa. O semitom vai ficar entre o quarto e o quinto, entre o sétimo e o oitavo. Tá? Se eu começar pelo Sol, vai ficar entre o terceiro e o quarto, entre o sexto e o sétimo. Se eu começo pelo Lá, vai ficar entre o segundo e o terceiro, entre o quinto e o sexto. Depois, aqui eu tenho, começando pelo Si, fica entre o primeiro e o segundo, o quarto e o quinto graus. Então, se eu basear minha música em qualquer uma dessas sequências, ou na sequência de Dó, ou na sequência de Ré, de Mi, de Fá, cada uma delas vai ter um som diferente, vai ter uma sequência de tons e semitons diferentes, e isso vai fazer a característica da música mudar. Isso vai dar uma cara nova para a música. No passado, era muito mais utilizado isso daqui, de cada música ser composta de acordo com um modo diferente. Depois eu vou especificar melhor isso. Mas depois de um tempo, isso foi ficando para trás e foram colocados 2 modos como os modos principais, que é o que a gente vai ver na próxima aula.